Unity ou Godot? Qual das duas engines eu devo escolher para programar? Qual é a melhor, qual é a pior? Ou qual é a melhor no caso específico? Qual é a pior num determinado caso? No final das contas, todos nós que trabalhamos na área de desenvolvimento, em especial no caso da área de jogos, queremos saber qual a engine se aplica para o nosso caso de uso. Né? Não dá para ser bom em tudo, também não dá para ser ruim em tudo. Então, vamos ali fazer a comparação entre essas duas engines e ver qual é a pontuação. Para ser justo, eu vou trabalhar com um sistema de estrelas. Vai de uma estrela até 5 estrelas. Um sendo o pior caso e 5 sendo o melhor caso. Bora lá. A respeito da licença. Enquanto a Unity trabalha com uma licença proprietária, tá? Ela tem, apesar do uso gratuito, né, da engine, ela tem algumas restrições de licença que envolve pagamento, né, à empresa. Enquanto a Godot, ela tem uma licença completamente gratuita e restrita. Em resumo, como eu estou avaliando o que é melhor para a gente, o que é melhor para nós, como desenvolvedores de jogos, obviamente o que é totalmente de graça é melhor. Óbvio, então eu vou dar 5 estrelas para Godot. A Unity, apesar dela ter essa restrição, né, que poderia colocar ela como uma estrela, ainda assim o impacto dessa restrição na criação de jogos não é algo tão forte, né, a não ser que você comece a trabalhar com uma quantidade grande de vendas, etc, etc. Então vai ficar com 3 estrelas. Editor em relação ao sistema operacional. O editor da Unity funciona em Windows, Mac e Linux. E o da Godot também funciona em Windows, Mac e Linux. No caso, vou dar 5 estrelas para os dois. Não tem diferença alguma aqui. Falando dos editores visualmente, nós temos aqui a área da cena, né, dos dois editores. Tá? Do lado esquerdo aqui eu tenho a Godot e do lado direito eu tenho a Unity. Nós temos a barra de ferramentas aqui em cima, tanto, né, em um como no outro. Nós temos um inspetor. Tá? Para quem é programador há muitos anos sabe que o inspetor é onde, quando você seleciona um objeto, um componente ou nó, é onde aparecem as propriedades dele. Então nós temos os mesmos itens, né? Barra de ferramentas, cena e inspetor nas duas IDEs. Porém, aqui nós temos a hierarquia, né, de componentes e árvore de cenas, ou nós aí no caso. Aqui nós temos a área de sistema de arquivos e a área de projeto. Pessoal, apesar do nome estar diferente, é a mesma coisa. Aqui nós temos uma hierarquia, né, de componentes. Aqui nós temos uma hierarquia de nós. É a mesma coisa, tá? Visualmente falando e analisando assim por alto. Porém, se for me aprofundar na questão da diferença entre cenas e componentes, aí a coisa já muda de figura. Mas no que tange ao uso, assim, aquela percepção tátil de arrastar, selecionar, mudar de lugar, é praticamente a mesma coisa. Exercem funções parecidas, é isso que eu quero dizer. Tá? A mesma coisa aqui em relação, aqui onde ficam os arquivos, as pastas, a mesma coisa. Tá? Então exercem funções similares. Se vocês me perguntarem qual eu acho mais amistoso, eu posso até quebrar. Eu considero que a parte de arquivos da Unity é mais amistosa, tá? Apesar da Godot ela ser muito enxuta, bem direta, tu não sente diferença nenhuma, mas o sistema, por exemplo, aqui de cenas da NOR, essa estrutura e a como a gente trabalha, eu considero melhor que a ideia da Unity. Tá? Mas eu dei 5 estrelas para cada um porque isso é mais uma questão de hábito, de costume. Né? Se acostumou, vai achar fácil. Vamos falar em relação à exportação. Eu vou exportar para quais sistemas operacionais? A Unity, ela exporta desktop Windows, Mac e Linux. Godot, Windows, Mac e Linux. Para dispositivo móvel, ambos exportam para Android e iOS. Só que a Unity tem a questão do Windows Phone, etc. Para a web, os dois praticamente vão pelo mesmo caminho. Tá? Só que a Unity ela tem, né, um extrazinho. Para console, cara, console é PS4, PS Vita, Xbox, etc. e tal. A Godot ela exporta para alguns consoles, mas é interessante que eles tenham uma olhada, porque isso já vem sendo trabalhado de um tempo para cá. Então, existem algumas restrições aqui, então, nesse ponto, a Unity, por exemplo, leva vantagem. Realidade virtual, enquanto a Godot trabalha com Oculus Rift e Steam VR, a Unity trabalha com Android TV, Samsung Smart TV, OS, enfim. No geral, tá, a Unity ela exporta para mais locais. Então, ela obviamente vai pegar 5 estrelas.
A Godot não pegou uma estrela porque ela exporta para os principais, né? Para Android, Windows, Mac e Linux. Acabou. O que ela peca, para ser franco, é no console. Se você faz um jogo para trabalhar com algum console tipo Xbox, você pode ter alguma restrição. Então, por conta disso, ela ficou com 3 estrelas. O sistema de cenas. O sistema de cenas, gente, novamente eu vou entrar na questão do costume. É o hábito. Você trabalha na Unity ou na Godot, você se acostuma. Tá? Como é que funciona? Na Unity, eu tenho a questão dos meus componentes, que eu faço hierarquia, ponho um dentro do outro, né? E os prefables, que são, na verdade, objetos 3D que servem de modelo para criar vários. Né? Eu quero, por exemplo, criar vários personagens. Eu tenho ali um molde, eu posso arrastar e criar várias cópias. A Godot, ela trabalha com o sistema de nós. E por conta desse sistema de nós, eu botei uma menção honrosa aqui, que seria como se fosse uma pontuação extra. Porque o sistema de nós, para quem conhece, o sistema de nós estuda da Godot e conhece a Unity, sabe que o sistema de nós é bem melhor. É bem melhor mesmo, porque isso aqui o sistema de nós da Godot, ele afeta toda a estrutura, a forma como tu trabalha com ela. Nossa, é um negócio assim surreal, tá? É bom demais. Apesar de parecer visualmente, né, elas têm a mesma função, hierarquia e tal, mas a forma como você trabalha e raciocina é diferente. E a quantidade de código por conta disso fica menor, etc, etc. Tá? Então, ainda assim, eu vou considerar que seja uma questão de costume e ambos vão receber 5 estrelas. Isso aqui é uma menção honrosa, que eu não vou contabilizar na pontuação final, mas que fique aqui o adendo. Ferramentas de terceiros. A Unity trabalha com Visual Studio, VS Code, a Godot também trabalha com Android SDK para exportação para Android. A Godot também trabalha com editores externos, tá? Então, assim, ambos trabalham com ferramentas de terceiros sem o menor problema, né, para funções distintas. Então, 5 estrelas para cada uma. Vantagens notáveis entre elas. A Unity, ela tem uma comunidade enorme, é gigante a comunidade da Unity comparada à Godot, tá? Não tem nem como comparar. A quantidade de recursos armazenados para a Unity, tipo modelos, sites que tu pode comprar, projetos, objetos para botar direto na Unity, feito para a Unity, também é gigante. Tá? Então isso garante logo 5 estrelas para ela, porque é uma comunidade grande, reflete maior documentação, mais opções para tirar dúvida, então não tem como competir. A Godot, ela recebeu 4 estrelas por quê? Primeiro, que falando de vantagens, o sistema de cenas dela é surreal, gente. Vocês têm que estudar a Godot para entender o que eu estou falando. Tá? O sistema de cenas, a forma como ela trabalha é perfeito, assim, é lindo comparado ao sistema com que a gente trabalha normalmente numa Unreal, numa Unity. Tá? É bom demais. O sistema de animações e de shaders na Godot se destaca muito. Tu queres fazer animações na Godot, o que vocês imaginarem dentro de animação, vocês praticamente conseguem fazer ali. Tá? Animação de propriedades, que é um negócio muito porrada na Godot. Criar shader, eu estou falando isso sem plugin, tá? Entendam, eu estou fazendo todos esses comparativos sem plugin. Então, criar shader visualmente na Unity e na Godot é quase a mesma coisa. Na Unity vai ser um pouquinho melhor, mas a diferença não é grande. Agora, quando a gente vai criar shader através de script, não tem limite. O céu é o limite para Godot. O que vocês pensarem, vocês vão colocar ali. Agora, é óbvio que aí tem um outro item que eu vou mencionar na parte de 3D, no que se refere à qualidade. Qual é o top? Até onde vai a qualidade de cada um? Mas não é isso que está sendo avaliado agora. Então, a criação de shaders via script na Godot é abusivamente melhor. Não tem como comparar. E visual é quase a mesma coisa. A depuração dentro dos dispositivos, através dos dispositivos, na Godot, ela por padrão é um tanto que melhor ao ponto de se destacar, vou botar dessa forma. Tá? Mas seria 4 estrelas. Se eu fosse reduzir, seria no mínimo 3. Tá? Então, no caso de dúvida, ficou com 4 aqui. Tá? Mas 5 estrelas com certeza para a Unity no que tange a vantagens de comunidade e recurso. E um detalhe, falando de recurso. Todos os recursos que tem disponíveis na Unity, inclusive lá no Story da própria Unity, que o pessoal põe à venda, materiais, vocês podem usar na Godot.
né? Só que vocês baixam a pasta, que normalmente está pronta lá para Unity, vocês só abrem, pegam os arquivos que estão lá e jogam na pasta da Godot. E vai funcionar do mesmo jeito, tá? Então, isso também é uma coisa legal, né? Até óbvia, né? Se analisar que um modelo 3D, uma vez que tu faz com ou sem animação, vai funcionar em qualquer engine, mas falando de recursos da própria Unity, a Godot também pode usufruir, né, do recurso do seu companheiro aí de trabalho. No que tange a recursos de máquina, tá? Qual é que tem a melhor performance? Gente, a Unity aqui ganha 2 estrelas. Eu poderia reduzir para 1, porque a Unity ela pega gigas de HD da tua máquina, ela pega um consumo muito alto da memória RAM, muito fácil ela chega na casa do giga, tá? Mas ela pega muito espaço da tua memória RAM. A Godot, por outro lado, ela é minúscula, ela pega megas assim, tu põe, sei lá, 50 megas ali. É tipo comparar 50 megas da Godot com 2 gigas numa Unity. Sabe? A desproporção é muito desproporcional. Quando vai para a memória RAM, essa diferença se mantém. A Godot ela é extremamente otimizada, ela consome quase que recurso nenhum, tanto do disco rígido quanto da memória e do próprio processador. É surreal a diferença, é 5 estrelas para a Godot e 2 para a Unity. Ah, mas é porque a Unity faz mais coisa que a Godot. Não, isso é mentira. A Godot e a Unity conseguem fazer e atingir os mesmos resultados. O mesmo jogo, vou citar, por exemplo, um jogo chamado Pathfinder Kingmaker, né, que foi feito na Unity. Você consegue fazer aquele mesmo jogo na Godot, sem tirar nem pôr. Então, assim, os dois conseguem atingir os mesmos resultados, sendo que uma ferramenta abusivamente menor. Estou falando, é coisa assim de poucos megas para casa de gigas, sabe? É distante. Então, esses 5 estrelas é merecido aqui. A Unity poderia tomar até 1, mas quem merece 1 no quesito recurso de máquina é a Unreal. A Unreal ela consome muito mais recurso. Então, 2 estrelas acho que tá bom para a Unity. Linguagem de programação. Bom, gente, a Unity trabalha com C# Script. A Godot hoje também trabalha com C# Script. Então, as duas basicamente utilizam a mesma linguagem. Eu, particularmente, não gosto de uma engine que usa mais de uma linguagem. A Unity usava, né, o JavaScript, tá, como segunda linguagem, eles basicamente mataram. A Godot resolveu expandir para o C# Script por questão comercial. Ela quer pegar a galera que desenvolve Unity e quer trazer para cá. Tá certo, é uma guerra. A Microsoft fez isso, né? O C#, para quem não sabe, é a resposta da Microsoft para o Java. Ela queria os programadores Java, então ela precisava de uma linguagem que a portabilidade fosse fácil. Tipo, sei Java, logo eu vou para C# tranquilamente. Então, isso é uma questão de mercado. Nesse ponto, seria um empate? Não, não dá para ser um empate. Por quê? A linguagem principal da Godot, a que faz realmente fez ela ser famosa, é o GDScript, que é baseado em Python. Sua estrutura, no início, inclusive, era Python. Tá? Só que o GDScript é uma linguagem especializada para essa engine. Então, por isso a gente fala que é baseado em Python. Tem coisas que tem aí que não tem em Python, é a mais. Né? Então, vou dar um caso de uso, né, de uma de utilização de C# em relação ao GDScript. Olha esse caso aqui. Eu tenho uma classe chamada calcular, uma outra classe chamada matemática, que herda calcular, e tenho uma terceira classe chamada soma, que herda matemática. Então é assim, né? Esse aqui é filho desse, que é filho desse aqui. A classe matemática tem uma função chamada somar, tá? Isso aqui eu estou fazendo só não é o código na íntegra, tá? Do C#, mas é só para vocês terem uma noção da orientação a objetos que existe tanto no C# quanto no Java, por exemplo. Ele recai sobre esse problema. Então, bem aqui eu quero fazer o seguinte, eu tenho um método teste fora disso aqui, tá? Não importa como vocês venham chamar esse cara, por onde, se vocês vão criariam um objeto, uma classe para isso, um método estático, não importa. Eu tenho um método teste, em que eu peço o objeto soma, e aí ele calcula, eu ponho o valor 10 e 5, beleza? Se eu passar, por exemplo, a classe pai, vai dar erro. Se eu passar a classe filho, vai funcionar, né? Lembrando aqui a questão da especialização, tá? Então, se você tem o pai, você pede o pai e passa o filho,
e chama um método que existe tanto no filho quanto no pai, você não vai ter problema algum. Mas se você pede o filho e chama o pai, aí você vai ter um problema, né? Porque o pai pode não ter nem sequer o método que é chamado e, no caso, gerar um erro. Então, beleza, gente? Então, olha o trabalho que vocês precisam ter para utilizar esse método aqui somar. E ele, basicamente, ganha N restrições de herança. Olha, tem que ser filho desse, então, né, eu tenho que fazer uma interface aqui, enfim. Quando eu vou trabalhar com orientação a objetos como C Sharp ou já em Java, eu vou ter esse problema aqui. É tranquilo? É algo que mata na hora de programar? Não, pelo contrário, é uma estrutura, né? Eu particularmente gosto muito de orientação a objetos. Porém, quando a gente tem que falar de facilidade e resultado, e é isso que eu estou analisando aqui, é você escrever, ter muito resultado com pouca linha de código, é você escrever pouco e legível e com uma linguagem que você consegue aprender mais rápido, GDScript ganha. Esse mesmo código que está aqui eu joguei em GDScript. Eu simplesmente passo o método teste, digo para ele que eu quero uma variável qualquer, não especifico o tipo, né? Ele passa aqui, ele passa numa condicional. Se o objeto aqui, né, que seria uma dessas classes, se existe um método somar nesse objeto, então vai lá, né, obj, opa gente, aqui não é um S, é um obj, tá? Seria obj.somar. Só isso. Ele checa se o objeto que eu estou passando possui um método, se possuir, ele executa o que eu mandei aqui. Eu não tenho que fazer uma relação hierárquica, né? Classe A que herda de classe tal, ou que não aceita uma interface ali para conseguir. Não tem isso, tá? Simplesmente é direto. A codificação em GDScript, ela é menor que em C Sharp, e não é pouco menor, ela é muito menor. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só fazendo comparativos entre GDScript e C Sharp, para vocês terem uma noção, tá? Tipo, eu quero fazer a mesma coisa na Godot e na Unity. Eu quero gerar a mesma ação, fazer um objeto se mover, fazer tal coisa assim, assim, assado. Eu faço e mostro a diferença para vocês, tá? Claro que tem coisas que é basicamente a mesma quantidade de código nas duas. Mas, no geral, a quantidade de códigos na Godot é muito menor. Então, se eu vou falar dos quesitos facilidade de aprender, codificação mais limpa, sem rodeios e que funciona, e tu não tem problema com isso, tá? Antes que alguém venha falar, não, mas orientação a objetos te garante uma segurança, não. Não é assim que funciona, tá? Orientação a objetos, ela te força a trabalhar dentro de um modelo que tu não vai conseguir sair. Isso reduz a quantidade de erros em certas situações. Por um lado, sim, mas tu pode acabar deixando o teu projeto mais pesado. Por quê? Porque tu sempre vai ser obrigado a trabalhar com herança, criação de objetos, etc, etc. E tu pode deixar mais pesado. Então, por um lado, o que tu não erra, tu pode ganhar em peso no teu projeto. Em contrapartida, no GDScript, ou até num Python qualquer, vocês vão ter o quê? Um código limpo, direto, aonde vocês podem, de repente, errar um pouco a mão, a chance é maior, poderia ser. Em contrapartida, o código é mais limpo. Mas é difícil, tá, gente? É muito difícil. Eu até brinco, programar para errar é difícil. Você pode, durante a programação, esquecer um detalhe, mas a engine vai avisar, a IDE vai avisar. Um Eclipse, um NetBeans, um Visual Studio, uma Unity, uma Godot, ela avisa. Se tem algo errado, ela vai avisar e tu corrige. Tá? Mas a questão de design partner, programação, usando padrões, isso aí é uma coisa que é indiferente da linguagem de programação. Beleza? Então, 5 estrelas aqui para Godot, com certeza absoluta. Inclusive, porque 8 anos em sala de aula, eu posso, isso no curso de jogos, né, para graduação, eu posso afirmar, os meus alunos aprenderam muito mais rápido e com mais facilidade GDScript que C Sharp. Tá? A velocidade com que meus alunos aprendiam a trabalhar com jogos na Godot é muito maior do que na Unity. E vou dar um exemplo. Vamos dizer que eu preciso ensinar de 1 a 10. Quando eu chego em 10 na Godot, na Unity eles estão em 3, 4. Por quê? Porque
eu não preciso me preocupar tanto com orientação a objetos, regras de orientação a objetos. A estrutura como a Godot trabalha as cenas dentro do código é muito direto, é muito simples. Eu posso fazer um vídeo só falando disso, tá, gente? Porque isso aqui rende muito. Tranquilo? Então, vamos para o próximo item. Criação de jogos em 3D. A Unity, ela tem... os recursos da Unity para 3D são melhores quando você está programando. Tu sente certos recursos serem mais à mão, serem mais facilitadores, vou botar assim, tá? Mas o que destaca mesmo, que me fez dar esses 5 pontos para a Unity, é que comparado a Godot, a Unity consegue fazer jogos com qualidade realista, mas com mais potência. Eu consigo fazer um jogo com uma qualidade realista na Unity um nível superior que na Godot. A Godot hoje, nesse exato momento, ainda está na 3x, tá? Quando ela sair a 4x é outra história, mas agora, nesse momento, a Godot não consegue, por exemplo, gerar um resultado de hiperrealismo ou próximo. Tá? Pelo menos até o momento não me mostraram isso. Tá? Até os trabalhos que eu fiz eu não necessitei, então não forcei. Mas até o momento, até onde eu olhei, não tenho projetos, trabalhos ou indicativos da Godot na versão 3 que vá próximo de um realismo ali, uma coisa assim, tipo Unreal. A Unity, por outro lado, não. Ela tem projetos que tendem para esse caminho. As duas perdem para Unreal nesse ponto, tá? Mas como a Unreal não está sendo avaliada aqui, então só que interessa entre elas. Então, entre as duas, a Unity fica 5 estrelas, tá? E a Godot fica com 3. Agora eu vou fazer um adendo. Na versão 4 da Godot, 4+, que está para chegar, acho que ainda esse ano, acho que lá pelo meio do semestre já deve estar chegando aqui, provavelmente ela vai chegar a 5 estrelas com a Unity. Ela vai ficar ali parelho com ela, tá? Se perder, talvez logo na primeira versão que sair, ela vai ficar pelo menos com 4 estrelas no mínimo a 5 estrelas e vai disputar com a Unity no 3D de igual para igual. Tá? Mas agora, nesse momento, é 3 para Godot e 5 para Unity. E lembrando, no que tange a criação de um jogo 3D, as duas criam do mesmo jeito. O jogo que tu faz em uma, tu faz em outra. O que muda nas duas, basicamente, são alguns facilitadores. Não estou considerando o plugin, tá? Alguns facilitadores de cada uma para isso. E o grau de qualidade gráfica que tu pode gerar nas duas, tá? Ponto. Só isso. Agora tem um ponto. Não, eu vou falar agora do 2D e aí eu vou citar esse extrazinho aí. Beleza? 5 Unity, 3 Godot. Na criação 2D inverteu. Por quê? Porque a Unity não é o que a gente chama True 2D. Ela não é 2D de verdade. O que é que a Unity faz? Ela trava 2 eixos, X, Y. Ela trava, ela não deixa a câmera mexer. Tá? E aí você vai montando, colocando lá seus objetos. Mas os seus componentes são todos de 3 dimensões. Só que é a cena travada. Tanto é que tem um botãozinho na Unity que se tu clica, ele destrava. Simplesmente o botão tá lá 2D. Tu clica, ele escreve 3D e aí tu pode rotacionar nos 3 eixos. Isso faz diferença? É claro que faz, gente. Quando você faz cálculos em 3 dimensões, obviamente o cálculo vai ser muito mais custoso e oneroso que trabalhar com 2 dimensões na hora de calcular qualquer coisa, tá? Então, 3 dimensões, conforme vocês vão colocando mais objetos, e eu vou botar um parênteses aqui, 2D, quanto mais objetos tem em cena, mais pesado vai ficando, porque ele sempre vai trabalhar com uma dimensão a mais na hora de fazer cálculo de qualquer coisa. Em contrapartida na Godot, ela é true 2D. É realmente 2D, ele calcula 2 eixos mesmo. A Godot não mistura o 2D com o 3D, ele não mistura. O cálculo para 2D, tudo que ele trabalha com 2D é uma coisa e 3D é outra. No que tange a 2D, os recursos para Godot são também superiores ao da Unity. Se vocês querem trabalhar com 2D, a Godot está, na minha opinião, no topo da cadeia alimentar hoje. Entre as engines de 2D, vocês podem ir para Godot sem erro. Vocês não vão ter arrependimentos. Tá? E aí vem aquilo que eu queria comentar ainda há pouco. Quando vocês fazem um jogo em 2D, tá? Você trabalha com os nós da Godot em 2D, quando você vai para 3D, é a mesma coisa. Exemplo, você tem lá
o Image 2D e o Image 3D. Vocês têm lá na Godot um nó para trabalhar X2D, um PF 2D e o outro PF 3D. Basicamente, as duas funcionam do mesmo jeito. Muda alguma nomenclatura. Exemplo, em vez de trabalhar com Position, eu vou trabalhar com Transform. Tá? Isso são pequenos detalhes. Mas o que você aprendeu dos nós da 2D, você leva para o 3D na íntegra. Tu praticamente não sente diferença. Isso é fantástico. Principalmente, não apenas para quem está aprendendo, para quem está ensinando. Se for em sala de aula, alguém que está dando curso, você vai terminar seu curso 2D, vai entrar no 3D, seu aluno vai entender perfeitamente. Você está estudando sozinho como autodidata, você terminou seu jogo 2D, que normalmente é mais fácil, né? Até porque é mais complicado, né? Arranjar modelos, mas arranjar imagem é bem tranquilo. Então você faz seu jogo 2D, aí vai para o 3D, caramba, quase não mudou. Por quê? Porque a Godot segue um padrão. E esse padrão ela respeita de uma ponta a outra, tá? Eu não subi a nota da Godot no 3D para ficar com 4 estrelas por conta disso, porque eu analisei especificamente o 3D lá. É só o que interessa. E não esse facilitador como um todo, tá? Então, lá eu mantenho a nota em 3D e aqui é 5 estrelas com certeza absoluta. Ah, mas eu consigo fazer jogos 2D de qualidade na Unity. Não é isso que eu estou avaliando, porque eu posso fazer jogos de qualidade na Godot, na libgdx e afins. O que está sendo avaliado aqui é, a questão de performance, da diferença dos dois, e nos facilitadores que cada engine tem. Os facilitadores para 2D na Godot são muito potentes, é muito potente. Né? E a tendência é que agora, na versão 4, isso ocorra também no 3D, mas enquanto não ocorreu, fica assim. Então, no 2D, gente, 5 estrelas para Godot e 3 estrelas para Unity. Banco de dados. Gente, banco de dados, eu vou começar pela Unity, né? A Unity, há muito tempo atrás, a gente via lá plugins, não sei o que, para usar com MySQL. Com o tempo, vocês veem que nem a Unity estimula mais isso. Tá? Tanto a Unity quanto a Godot preferem trabalhar com Firebase, que é basicamente o JSON. Né? Só que a gente pode trabalhar fora. Ou trabalhar com formato JSON, ou trabalhar com MySQL, PostgreSQL, ou qualquer coisa usando via HTTP. Por exemplo, eu tenho um domínio, né? Lá num servidor que a gente pagou, lá que vocês hospedaram, e lá eu tenho MySQL com uma base de dados. Aí o que vocês fazem? Vocês criam uma página para inserir, consultar, editar e etc. Mas uma página simples, onde ele vai fazer a inserção, quando ele recebe os parâmetros e faz a inserção, e consulta. E vocês usam essa página através da Unity ou da Godot, utilizando as APIs de HTTP que ela vem a ter. Tá? Inclusive, eu ensino como fazer isso aqui na Godot. Tá? Depois eu vou fazer uns vídeos aqui da Unity fazendo a mesma coisa que eu fiz na Godot, eu devo também fazer na Unity. Mas saiba que o que eu mostrei aqui na Godot sobre HTTP e afins vai se aplicar também à Unity. Tá? A diferença no que tange a resultado e afins não é tão gritante. Apesar que hoje a API da Godot para multiplayer, eu acredito que esteja mais fácil de entender e utilizar do que o da Unity. Tá? De resultado, não. Vocês conseguem a mesma coisa nas duas. Tá? Até de performance e tal, mas eu acho que a Godot, por causa do GDScript, né, acabou ficando mais tragável. Tá? Isso é uma opinião minha, mas no final fica 5 estrelas para cada. A única coisa que eu ponho essa estrelinha ali, que é uma menção honrosa, não vou contabilizar, tá? Ela é por conta da questão da interação da Godot com base de dados e afins parece ser mais fácil, parece que é mais leve, né? Como eu falei, eu acho que isso muito tem a ver com o fato do GDScript ser muito direto, então é menos código, menos linha, mais fácil de entender, o padrão de nodes, enfim. Multiplayer, 5 estrelas também por 2, porque os dois conseguem atingir os mesmos resultados, tu pode ter a mesma performance em ambos, porque isso independe do teu 3D ou 2D, isso tem a ver com a API, tá? Então, ambos têm uma API excelente, então só que essa menção também é honrosa, porque via GDScript, a codificação para o multiplayer parece mais simples, tá? Então é só uma menção honrosa, mas os dois empatam aqui, 5-5, tá? Lembrando que quando a gente fala de multiplayer, eu estou falando de
Jogo que roda via comunicação HTTP, utilizando uma página, né, alguma coisa assim. TCP/IP, que pode ser de um computador direto para outro, ou RPC, tá? Que é chamada de procedimento remoto, onde também pode trabalhar tipo com um computador, enfim. E o sistema de multiplayer da Godot é algo que eu recomendo que vocês vejam, porque ela tem exatamente 5 modelos e cada um desses modelos é porrada, tá? Muito interessante. Mas bora meter um empate aqui, porque o que está sendo analisado nesse caso é resultado, performance, etc. Os dois conseguem a mesma coisa. Criação de interface com o usuário. Sabe aquela barra de skills, minimapa, aquelas coisas que a gente tem padrão fazer em jogos, né? Ou coisas do tipo. Então, os dois recebem 5 estrelas, porque tu consegue fazer em ambos com a mesma qualidade em qualquer uma das duas, tá? A Unity ela trabalha com componentes UI, enquanto a Godot trabalha com nós, né? Com Node no caso, com o sistema de nó dela, tanto separado, ela tem um sistema de nó 2D, só para criação de jogos 2D, Node só para criação de jogos 3D, e os controls, que são os controles que utilizamos para fazer interface com o usuário. Tá? Pode parecer até estranho, porque digo, caramba, ele está dizendo que na Godot isso é mais tranquilo também, eu particularmente acho. Tá? Mas não é a minha opinião, eu posso dizer que eu tive as minhas turmas nos últimos 2 anos, tá? Que no curso de jogos, os meus alunos tinham essa percepção que a criação das coisas na Godot parecia ser mais fluida, mas eu acredito que isso se dá pela otimização da linguagem GDScript, pela padronização fortíssima da Godot em cima do sistema de cena, eu já falei, o sistema de nós da Godot, vocês estudem, vale a pena. Mesmo que vocês usem Unity, ou Game Maker, Unreal, estudem, vale muito a pena. Mas os dois conseguem fazer interfaces belíssimas com o mesmo resultado. E para quem é acostumado em cada engine, e esse é o ponto que eu queria chegar também nos outros dois, para quem está acostumado, basicamente vai ser no mesmo tempo, vai sentir quase que a mesma facilidade. Mas se conhece as duas engines, eu acredito que essa menção honrosa aqui, tá? A criação de interface por conta do contexto como um todo, talvez venha a considerar mais fácil. Mas aqui, por justiça, ambos merecem 5 estrelas. Realidade virtual. Tá? Realidade virtual. Realidade virtual, tá? A Unity ela usa plugins de terceiros e é muito mais trabalhoso para conseguir resultados. Realidade virtual na Godot, vocês põem 6 linhas, acabou. É nativo, executa, testa, acabou. Coloca ali o óculos. Realidade virtual na Godot é que nem respirar. Olhou, funcionou. Na Unity é mais trabalhoso, existe um contexto. Vamos dizer que se fosse para matar alguém no cansaço para ver se desiste, a Unity conseguiria. A Godot, a pessoa não teria nem tempo, porque ela olhou, pá, tá lá, né? Realidade virtual. Eu achei isso fantástico. Então, 5 estrelas para Godot, 2 para Unity, não dá para colocar 3 aí ou mais, tá, gente? É 2 estrelas mesmo, tá, ok? Funcionalidade, as duas vão funcionar, né? Mas o que eu vou levar aqui como consideração é a facilidade na hora da criação, da construção e da própria manutenção. E essa independência da engine, né, que a Godot tem, ela tem aquilo nativo. Isso facilita muito. Para vocês terem uma noção, a Godot tem nodes, né, tem nós específicos para realidade virtual. Tu só coloca lá, escreve uma linha de código, executa. Se tu quiser testar no teu óculos, é muito bacana. Porém, quando eu falo de realidade aumentada, né, o famoso AR, a coisa inverte. Por quê? Ambos usam plugins de terceiros, não tem como ser diferente, tá, gente? Porque a AR tem patentes, enfim, tem suas tecnologias. Só que a R na Godot ainda é muito nebuloso, ainda é muito, sabe, tu tem um trabalho. Normalmente a R na Godot é para quem já é um programador mais experiente, né, que vai atrás. Porém, isso na versão 4 já vai ser alterado, porque a versão 4 está prometendo tornar a R uma coisa muito mais intuitiva. Eu estou ansioso, mas eu estou considerando a versão atual, que é a 3x. Considerando a 3x, a Godot ganha só uma estrela em AR e acabou. Não tem o que discutir, não dá para discutir isso.
E a Unity, 5 estrelas. Ela ganha 5 estrelas. Por quê? Poderia ser 4, já que é plugin de terceiro não é nativo. Não poderia. Por quê? Porque quando a gente fala de AR, tu não tem como não trabalhar com coisas terceirizadas, né? Porque a AR, enfim, dê uma estudada sobre AR e vocês vão entender essa questão. Então, não, isso não é ponto para corte. Tá? Então, nesse caso, 5 estrelas, porque ela funciona, e até a configuração não é tão complicada assim, da feita que você faz, fechou, tá ali. Na Godot, não, na Godot é meio nebuloso. Resultado, gente. A Unity fez 68 pontos, se somar todas as estrelas. E a Godot, 71 pontos. É praticamente um empate, né? 3 pontos de diferença é basicamente um empate. No contexto geral, as duas engines, se considerar como um todo, elas são equivalentes. Não importa para qual engine você escolha, você vai ficar satisfeito. Tá? Agora, é interessante que vocês analisem os pontos que eu citei de forma mais direta, mais local. Por exemplo, eu igualei ali, né? 5 de 1 a 5 estrelas. Mas, para mim, o GD Script é uma coisa que pesa muito a favor da Godot. Muito. Se você trabalha, para vocês terem uma noção, eu programo em C# tranquilamente, tá? Tenho mais de 20 anos como programador. Trabalho há mais de 20 anos como programador, professor há mais de 8 anos na área de TI, então, enfim, eu posso falar com propriedade e com autoridade a respeito. Tá? Eu já trabalhei com C#, com Java, com Delphi, com Clipper, com COBOL, sabe, Visual Basic, enfim. GD Script, em relação a C#, né, principalmente com os recursos que as duas engines oferecem e a relação com a linguagem, GD Script na Godot está muito na frente, muito à frente mesmo. Tá? Mas vocês têm que trabalhar com as duas engines, com as duas linguagens para sentir essa diferença. E isso não se dá em coisas simples, tá? Por exemplo, eu vou fazer um objeto sem mexer. Não, vocês vão praticamente achar quase a mesma coisa. Isso se dá conforme vocês vão trabalhando. Exemplo, vocês vão trabalhar com Stream Behavior, né, com comportamento de direção. Aí vocês vão sentir, vocês vão trabalhar com controle de UI, né, de componentes com a tela, com o objeto fazendo assim assado. De repente vocês vão ver que o código do GDScript é menor e mais direto e muito mais simplificado. Não tem. Então isso para mim é uma coisa que pesou muito, que me agradou muito. E o segundo ponto que chamou muita atenção na Godot, tá, é a questão do sistema de nó. O sistema de nodes dele, tá? Eu sei que vocês vão ver na internet, não é nó, né? Em português, só nos sites ou afins, mas se vocês forem procurar é nodes. Então, o sistema de nodes da Godot é surreal. Trabalha com herança, com hierarquia, bonitinho, só que vocês nem sentem isso. Isso que é engraçado. Tu não sente. Tu vais trabalhando porque tudo dentro da Godot é node. Tudo é nó. Tudo é nó. Tu vê uma propriedade lá num inspetor de objeto, aquela propriedade, na verdade, boa parte delas, né, são nós, é um nó dentro do outro. Isso faz com que consigas afetar certas propriedades de um componente que na Unity tu não consegue. Não de forma tão transparente, né? Como tu consegue na Godot. Godot tu olha assim, caramba, o que eu não consigo fazer aqui que é tranquilo? E a própria Godot até brinca no Spectre já te dá o caminho. Enfim. Agora, o que se destacou muito na Unity, não tem jeito, é a comunidade, a documentação e os trabalhos já realizados. A Unity é aquele profissional já graduado, com tempo com experiência, com trabalhos comprovados. A Godot é aquele carinha que se formou, tá? Fechou a especialização dele e está correndo no mercado de trabalho para mostrar que é capaz. Então, a Unity, gente, se eu for dizer, olha, qual dos dois é o lastra mais seguro? Aquele que já tem histórico disso, aquilo, outro. A Unity, com certeza. Mas eu tenho que te perguntar, o que você quer fazer? Porque dependendo do que tu queres fazer, tu podes escolher qualquer uma que tu vai ter o mesmo resultado. Tá? A Unity ela só se destaca mesmo pela comunidade, pela documentação e por ter projetos com uma qualidade maior no que tange ao ambiente 3D. Ironicamente, a criação de shader na Godot, shader, para quem já trabalha com 3D sabe, é shader
que é um dos grandes protagonistas do visual bonito que muitos jogos têm e realistas, tá? Inclusive aí a Unreal vai mostrar qualquer coisa lá belíssima, ela mete shader, ela já destaca o shader utilizado. A Godot trabalha com shader de uma forma tu sente ser melhor na parte de script, que é a Unity. Mas a Unity consegue atingir um potencial maior agora, nesse momento, tá? Então, no contexto geral, a Godot ela demonstra ter mais vantagens. No contexto do cotidiano, escolhe qualquer uma que você vai ser feliz, tá? Minha recomendação é Godot, tá? Eu recomendo, peguem a Godot, estudem, tá? Na verdade, estudem as duas se vocês puderem, mas se vocês precisarem iniciar, não tem muito tempo, trabalha, estuda e só pode escolher uma, eu recomendo a Godot. Pode cair matando na Godot. E tudo que tu aprender nela, você vai ir para Unity e, cara, não vai ter também problema, tá? Porque elas, obviamente, né, como todo ambiente, né, voltado ao mesmo nicho, elas são muito similares em diversos aspectos. O que muda, né, é os recursos. Tá bom, gente? Tranquilo? Então, até mais, até um próximo vídeo. Gostou? Dê o like, dê aquela curtida. Ajudem outras pessoas a também aprenderem um pouco mais sobre isso aqui. E se vocês tiverem alguma dúvida ou discorda de algum ponto aqui, né, coloquem nos comentários. É interessante ter vários pontos de vista. Quando a gente fala de ferramentas, é que nem falar de comida. Estamos falando com 2 cozinheiros aqui. Às vezes, um tem uma percepção de um tempero diferente. Então, comentem, tá? Eu gostaria de saber. Até mais, pessoal. Falou!